Diz para a pessoa que está ao teu lado: você está num culto de avivamento. Portanto, desperta, ou tu que dormes. Amém? Então, como nós sabemos, culto de avivamento, nós criamos este culto a fim de a bênção chegar através da pregação da palavra e das nossas orações, a bênção chegar diretamente ao interior da pessoa. Nós sabemos que nós precisamos de muitas coisas, nós precisamos das coisas materiais, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de saúde no físico, certo? Mas também nós sabemos que nós precisamos daquela bênção interior, da bênção da alma, porque nós precisamos, além das bênçãos materiais, nós precisamos da paz interior. E só é possível alcançar essa paz, a paz que a Bíblia chama, a paz que excede todo entendimento, no momento que nós estamos em comunhão verdadeira com Deus, quando nós estamos vivendo e desenvolvendo um relacionamento de intimidade com Deus. Isso é possível desenvolver intimidade com Deus através de oração, certo? Então o culto do avivamento é para a gente falar através da palavra e a gente orar em cima disso, tá certo? Para que haja avivamento, Senhor, em cada pessoa, né? Nós precisamos de um avivamento pessoal, nós precisamos de um despertamento da igreja, nós precisamos sair do comodismo espiritual e exercer mais a oração, certo? Porque a oração é o único meio que nós podemos ter comunhão com Deus, que nós podemos ter mais aproximação com Deus. Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa, embora essa pessoa há anos não pise numa igreja, nem abra a Bíblia, mas se perguntar: você conhece a Deus? Todo mundo vai dizer que conhece a Deus. Você ama a Deus? Todo mundo ama a Deus, né? Mas esse conhecer de Deus é conhecer de ouvir falar de Deus. É ouvir que Deus criou o céu, criou a terra, que Deus é o primeiro e é o último, que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso, todo mundo conhece. Mas outra coisa é você conhecer a Deus, de ter intimidade com Ele, né? Você conhecer a Deus, de falar com Ele e de ouvir Deus, né? Ouvir Deus de alguma maneira. Eu não estou dizendo que é obrigado todo mundo a ouvir a voz de Deus nesses ouvidos aqui, não, porque pessoas que escutam a voz de Deus aqui nos tímpanos, né? A gente pode contar nos dedos das nossas mãos, são muito pouco, é muito raro. Mas Deus fala com pessoas através de várias maneiras. Existem várias maneiras de Deus falar com as pessoas. Deus fala através de outras pessoas. Deus pode falar direto com você através do teu espírito, né? O problema é que tem muitas pessoas que estão querendo ouvir a voz de Deus. É menino gritando, é a Zilene passeando. Ai, meu Deus. Ela tem que dar essa voltinha, senão não é a Zilene. Tá certo? Então, muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque elas estão achando que vão ouvir a voz de Deus assim como se a gente escuta a voz do nosso próximo. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus porque você está procurando ouvir a voz de Deus por essa mecânica aqui, pela mecânica da audição física. Aí a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus porque você está olhando para o lado errado. Porque você está abrindo os ouvidos errados para ouvir a voz de Deus. E é por isso que muitas pessoas tentam ouvir a voz de Deus e não conseguem ouvir a voz de Deus. Porque na verdade,
Quando Deus vem falar com a grande maioria das pessoas, Ele fala no Espírito. É outra mecânica, é outro sistema de relacionamento. Deus dificilmente Ele vai falar, Ele fala. Tem pessoas que escutam a voz de Deus, né? Ela escuta a voz de Deus audivelmente quando Deus quer. Ela tanto escuta no Espírito, quando ela escuta audivelmente nos seus ouvidos. Mas é muito raro uma pessoa que escuta a voz audivelmente nos seus ouvidos, né? Aí o que acontece? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus no Espírito. No Espírito. E para sentir a voz de Deus no Espírito. Nossa, está difícil hoje, viu? E ouvir a voz de Deus no Espírito, para que isso aconteça, nós precisamos exercitar. Nós precisamos nós precisamos aprender a olhar para o lado correto. É que nem Balaão, no culto passado eu falei disso. Balaão, ele ouvia a voz de Deus. Balaão era profeta, sim ou não? Balaão não era profeta? Então Balaão ouvia a voz de Deus. Mas quando ele estava em direção para se encontrar com Balaque, o anjo apareceu com a espada desembainhada e ele não conseguiu ver, o anjo não conseguiu perceber a voz de Deus, embora a jumenta dele, ela conseguiu ver o anjo do Senhor, inclusive se desviando da ira do anjo. Mas Balaão, sendo profeta, ele não conseguiu nem ouvir a voz do Senhor e nem conseguiu ver o anjo. Por quê? Por que será, mesmo ele sendo profeta? Porque ele estava olhando na direção errada. Ele era para estar ali olhando em direção ao Senhor, mas ele estava caminhando em direção a Balaque, né? Ou seja, a mente dele, o coração dele estava voltado para chegar até onde Balaque se encontrava. Então, devido a ele estar olhando para o lado errado, ele não conseguiu ouvir a voz de Deus, nem perceber a presença do anjo. Mas a jumenta, ela não tinha compromisso com Balaque. A jumenta não tinha compromisso nenhum. A jumenta ia levar Balaão para onde alguém mandasse, para onde Balaão mandasse ela ia. Então a jumenta, o que é que acontece? Ela não estava preocupada aonde ela ia chegar. Ela estava preocupada em apenas manter as antenas ligadas para perceber qualquer movimentação espiritual, qualquer movimentação, qualquer voz. Claro que uma voz de alguém que tivesse autoridade sobre ela. Não é isso? Então por isso que quando o anjo apareceu diante de Balaão, devido ao seu olhar, ao seu coração, à sua mente, o seu sentimento está voltado para se encontrar com Balaque, né? Então ele não vendo o anjo, a jumenta que estava com as suas anteninhas ligadas apenas para ouvir, ela não tinha compromisso. Ela não tinha compromisso com Balaque. Ela não tinha compromisso com a oferta que Balaque estava preparando para dar. Ela não tinha compromisso que se ia chegar mais cedo ou mais tarde. O único compromisso da jumenta era o quê? Obedecer. Agora você está entendendo por que é que muitas pessoas ainda não conseguem ouvir a voz do Senhor? Porque você está que nem Balaão em direção a Balaque, está olhando para o lado errado. Tu está olhando na direção errada, está procurando ouvir Deus pela mecânica errada, aí não vai conseguir ouvir. Não vai conseguir ouvir. É como uma pessoa que está esperando alguma coisa e está esperando vir aqui do lado esquerdo. Está aqui do lado esquerdo. E aquilo que ela está esperando está chegando do lado direito. Mas o olhar dela é só para o esquerdo. O que é que acontece? A benção vem 1, 2, 10, 1000 vezes aqui e ela não vê. Por quê? Porque ela está focando somente para o lado esquerdo. A voz do Senhor é a mesma coisa. Você está esperando escutar a voz de uma maneira. Aí Deus começa a falar com você de outra maneira, né? Mas o seu sistema está configurado para ouvir dessa maneira. E você acaba não ouvindo de jeito nenhum. Você não acaba sentindo de jeito nenhum. Porque Deus, quando quer falar, Ele também fala quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele não fala e fim de papo. Mas quando Ele quer, Ele fala no Espírito. No Espírito. E como é que escuta a voz no Espírito? Pergunta para mim assim, Pastor Renato. Como é que Deus fala no Espírito? Não sei. Eu só sei que fala.
Como é essa mecânica aí? Não sei. Eu só sei que quando Deus fala com alguém no Espírito, se a pessoa estiver no Espírito, ela vai saber que foi Deus que falou. Aí vão perguntar, mas o que foi? Foi uma voz aí? O que foi? Foi uma trombeta, uma buzina? Não. Deus falou aqui dentro, ó. Deus falou aqui dentro. E quando é Deus que fala, e a pessoa escuta Deus falando, ela não sabe como foi. Ela só sabe que Deus falou, pronto, e acabou-se. E quando Deus fala, Ele manda embutido na fala dele a firme convicção. Você tem certeza. Quando você vê alguém falar, será que foi Deus? Aí provavelmente é difícil ser Deus. Porque quando Deus fala, você tem certeza que os seus olhos mudam. O seu jeito muda. Você tem que falar. A pessoa fica, eu vou falar. Porque é Deus que está falando no Espírito. É quase um vômito. Ou você fala ou você vomita. Quando Deus manda falar e fala com alguém no Espírito, é assim. Não tem rodeado. Deus fala, pronto, e acabou. Pá, fala aí. É assim ou não, irmã? Pá, fala aí. Não queria falar não, mas quando eu fui ver, já falei. Porque era Deus que estava aqui, ó, falando. Isso quando é no Espírito. A sistemática do Espírito funciona assim. Diferente quando é a sistemática do coração. Quanto ao coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso. Toma cuidado do coração. A Bíblia também diz que no coração é um tesouro das boas coisas e más coisas. Que coração ele abriga as invejas, os maus sentimentos. Os bons sentimentos e os maus sentimentos abrigam no coração. O amor, a misericórdia e a piedade, ela abriga no coração. Mas a inveja, o espírito faccioso, a contenda, a soberba, o egoísmo, a mentira também habita no coração. Aí por isso que nós devemos ter que ter cuidado, porque o coração é um bom tesouro, mas também como um mau tesouro. Aí por isso que Jesus disse, cuidado com o coração, porque o coração é enganoso. Coração enganoso. Aí tem gente que fala que Deus falou, mas é do coração. É do coração. Não é do Espírito, é diferente. Não é do Espírito. Porque quando Deus fala no Espírito, quando Deus fala com você no Espírito, geralmente o que Deus diz, ele vem na contramão do seu consentimento. Ele vem contramão da sua concordância. A gente está pensando no calor, aí quando Deus fala, aí ele fala frio. A gente está pensando na morte, é quando Deus fala vida. Aí a pessoa está pensando em vida, e quando Deus fala é morte. Ele vem na contramão das coisas que estão no nosso coração. Ele vem na contramão. Às vezes a pessoa no coração está transbordando da vingança, né? Você quer se vingar, você quer fazer justiça com mãos próprias, é o coração. Aí será que é Deus que está querendo que eu vá lá e mate essa pessoa? Será que é Deus que quer que eu pegue esse revólver 38 e descarregue na cabeça de alguém? Será que... Não, é o coração. É o má tesouro do coração que faz isso. Porque quando Deus fala, Ele aquieta o coração. Quando Deus fala, Ele apaga a ira, Ele abranda. Ele abranda. Quando Deus fala, as guerras viram paz. Quando Deus fala, Ele muda a história. Quando Deus fala, Ele tira a angústia do coração. Quando Deus fala, Ele tira a perturbação. Quando Deus fala, Ele tira a dúvida. Ele tira a confusão da mente. Mesmo que aquilo que Deus falou não seja o que você esperava ouvir, mas quando Ele fala no Espírito, Ele dá a direção e tira a dúvida e tira todo conflito mental. Mesmo que aquilo que Deus diga não é aquilo que você quer ouvir. Isso quando Deus fala no Espírito. Por isso que a melhor sistemática de Deus falar, na minha opinião, é o Espírito. É o Espírito. Aí a pessoa está procurando ouvir a voz do Senhor pelo ouvido.
Como eu já disse, tem muitas pessoas que escutam a voz do Senhor pelo ouvido, mas para escutar a voz do Senhor pelo ouvido tem que estar com o espírito, tem que estar com o coração pronto, tem que estar preparado. Porque quando você escuta pelos ouvidos, você pode estar com ira, você pode estar com a ira muito grande. Digamos, a Zilene está irada. Digamos, a Zilene está irada. Aí o Laírton vai e fala no ouvido dela, te acalma. Aí é que ela vai ficar com raiva mesmo. Aí ela vai ficar igual um siri numa lata. Se mandar acalmar, piora. Mas por quê? Porque falou no ouvido. Mas quando vem alguém, um anjo do Senhor, ou o próprio Espírito Santo, e fala direto no espírito dela, aí aquela fala vai atingir o interior, o coração, vai atingir o sentimento mais profundo do seu ser. E quando ele diz acalma, vai acalmar. Porque quando ele fala no espírito, ele não só fala, ele age. Ele toca. Por isso que a melhor coisa... Aí a pessoa, não, mas eu quero ouvir a voz de Deus aqui nem Moisés. Não, eu quero ouvir a voz de Deus aqui nem a pastora. É nos ouvidos. Mas quem escuta a voz, para escutar a voz de Deus nos ouvidos, na hora que ele mandar tu se acalmar, tu vai ter que se acalmar. Porque se tu não se acalmar, é peia. Para escutar a voz de Deus nos ouvidos, se ele disser assim, não vá, então não é para ir. O que acontece é que quando se escuta nos ouvidos, geralmente não concorda com a mensagem contrária. Quando se escuta nos ouvidos, você quer ir para frente, aí Deus diz, não, é para dobrar, ir para a esquerda. Aí escuta a voz nos ouvidos, não, mas eu quero ir para frente. Aí não está preparado para ouvir a voz de Deus nos ouvidos. Nos ouvidos, não está preparado. Tem que ser pelo Espírito. Porque quando ele falar no Espírito, ele diz assim, ó, retrocede, lá no teu Espírito tu vai sentir arrependimento. E você vai retroceder. Deus, quando fala no Espírito, ele não só fala, mas ele mexe no sentimento. Quando ele diz acalma no Espírito, vai vir uma brisa, uma brisa fria, uma brisa suave. Vai vir uma brisa suave. Quando Deus falou com Elias, estava na caverna, Elias disse que entrou uma brisa suave na caverna. E ele se acalmou. Falar no Espírito é assim. Aí a pessoa está pedindo, Senhor, eu quero ouvir a voz do Senhor, que nem a pastora. Eu quero ouvir nos meus ouvidos. Eu quero ouvir o prateado falando nos meus ouvidos. Eu quero ver o prateado aqui na minha frente. Aí a pessoa fica, mas aí se ele falar nos teus ouvidos, tu vai obedecer? Se ele disser que é para abandonar essa amizade, tu vai abandonar? Se ele disser que é para deixar esse relacionamento nos teus ouvidos, tu vai deixar? Ou será que é necessário ele falar no teu espírito? Porque quando ele disser, deixa essa amizade que não serve para você, se ele falar isso no espírito, na mesma hora tu vai mudar o teu sentimento por esta amizade. Por isso que você tem que atentar para ouvir a direção do Senhor no espírito. Porque no espírito, se for para gostar, você vai gostar. Você vai gostar. Se Deus falar no espírito que é para se afastar, você vai sentir vontade de se afastar. Quem que está entendendo esse mistério? Ele coloca a vontade, porque é no espírito. E quando Deus consegue alcançar lugares do seu coração, lugares inalcançáveis, inintocáveis, ele consegue fazer coisas incríveis, coisas extraordinárias, que o homem, que a mão do médico, que a mão do psicólogo, que a mão do melhor amigo, da melhor amiga, que a mão do teu cônjuge não conseguirá fazer. E quando ele fala no Espírito, ele está falando e está acessando lugares secretos do teu coração, que só ele pode alcançar.
mudando o teu sentimento, mudando a forma de pensar, colocando arrependimento, convencendo do erro, do pecado e da injustiça. Quando Deus fala no Espírito, Ele muda as estações. Quando Deus fala no Espírito, se for preciso, Ele para relógio. Quando Deus fala no Espírito, Ele muda sentimento. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz leão virar gatinho. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz a roda girar. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz gente grande se dobrar. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz rei comer capim. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz o mendigo se levantar e ficar grande. Quando Deus fala no Espírito, Deus levanta o pobre do pó e o necessitado ergue do pó da pobreza e faz se assentar no meio dos grandes desta terra. Quando Deus fala no Espírito, Ele age. Quando Deus fala no Espírito, acontece milagre. Quando Deus fala no Espírito, Ele muda a tua ótica de visão. Quando Deus fala no Espírito, Ele faz tu olhar de uma forma diferente. Ele faz tu entender por uma nova ótica. Quando Deus fala no Espírito, Ele te ensina uma nova modalidade de viver, de andar, de perdoar. Ele quer mudar a tua história. Ele quer virar o teu coração ao avesso. Ele quer arrancar essa mazela e te fazer gente. Deus quer te fazer nova criatura. Deus quer mudar a tua vida. Por isso que eu digo para você: sai desta carne, sai do terreno, sai do raso e procura mergulhar nas águas profundas. Vai em busca da fonte. Vai em busca do sobrenatural. Vai em busca de quebrar estes ideais. Quando Deus fala no Espírito, Ele quebra dogmas, achismo, doutrinas humanas, orgulho. Quando Ele fala no Espírito. Quando Ele manda perdoar no Espírito, quando Ele manda no Espírito, tu fica imediatamente de coração quebrantado. Você estava querendo matar, mas quando de repente uma voz dentro de você fala, perdoa, e é no Espírito, Deus mexe com teu coração. E você que antes estava querendo matar, agora você olha para um lado e para o outro, sabe de uma coisa? Eu vou perdoar. Sabe de uma coisa? Eu vou deixar para lá. Mas por que foi o que aconteceu? Deus falou aqui dentro no meu espírito. E quando Ele falou, o sentimento mudou. Por isso que se você estiver buscando ouvir a voz de Deus nos ouvidos, você está buscando da forma errada. Procure ouvir a voz de Deus no Espírito. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado: agora você está convencido que você tem que ouvir a voz no Espírito? Tem que ser no Espírito. Ou está pensando que quando Deus falar contigo, Ele vai dizer: receba aí a chave do carro novo? Está pensando que vai ouvir isso aí? Você que está buscando ouvir a voz de Deus dentro do seu quarto, como se fosse uma caixa de som. Você está pensando que quando Ele falar, Ele vai dizer: recebe aí a casa nova? Vai não. Ele não vai não. Ele fala, mas nem sempre Ele fala. Deus entrega a chave de carro, entrega. Entrega a chave de casa, entrega. Quantas vezes Deus não me usou para entregar a chave de bênção aqui? Quantas portas Deus já não abriu aqui, Deus falando? Mas se você está querendo ouvir a voz de Deus, fique preparado para ouvir as coisas boas e as coisas ruins. Para ouvir as coisas boas,
você pode ouvir de qualquer jeito. É verdade? Se eu disser para alguém aqui, recebe aí a chave de uma Hilux. Não precisa ser no espírito, qualquer jeito que falar é bem-vindo. É ou não é? Não precisa mexer no coração, não precisa fazer nada. De qualquer jeito que falar, está bem-vindo. Mas se Deus disser assim, me dá o teu Isaac. Hein, pastora? A pastora está mais séria do que... Se Deus disser assim, me dá o teu Isaac. Aí se tu ouvir essa voz no ouvido, tu vai dizer assim, foi o cão. Aí tem que ser no espírito. Porque quando ele pedir o seu Isaac dentro de você, mexendo no seu coração, tocando nas suas estruturas, mudando os seus pensamentos, você vai estar convencido que a melhor que você tem que fazer é obedecer a voz do Senhor, e você vai dar o seu Isaac. Ninguém vai entender nada, porque ninguém entendeu quando Abraão foi entregar Isaac. Quando lê a Bíblia e vê Abraão em direção àquele monte para entregar Isaac, a gente mesmo não consegue entender isso. Mas porque quando Deus falou com Abraão, ele falou no seu espírito, e Abraão entendeu que ele poderia confiar no Senhor. Por isso que tem que ouvir a voz de Deus é no espírito, é a melhor coisa que tem. Porque no espírito você nunca vai dizer não para Deus. Porque no espírito você nunca vai se aborrecer com Deus. Porque no espírito você nunca vai murmurar contra Deus. Você nunca vai dizer que Deus não tem razão. Eu prefiro ouvir no espírito. Eu acho que eu ouvi a voz audível na minha vida, audível, e acho que foi umas 2 ou foi 3 vezes em toda a minha vida. Mas quando ele fala no espírito, ai meu Deus. Quando ele diz vai, até a preguiça vai embora. Quando ele diz te levanta, passa sono. Eu prefiro no espírito, porque quando ele manda eu fazer alguma coisa no espírito, ele coloca à vontade. Por isso que Deus fala com poucas pessoas no ouvido, porque a pessoa tem que estar preparado, mesmo que não concorde com o que Deus está mandando fazer. Porque no ouvido você pode concordar ou não, porque não tem sentimento, é só voz. Aí vai depender da sua obediência para com Deus. Por isso que nem todo mundo pode ouvir a voz de Deus no ouvido, porque vai desobedecer, vai botar a perder, vai negar Isaac. Deus vai dizer vai para a direita. Se você não concordar com a direita, você vai continuar na esquerda. É ou não é, pastora Flávia? É assim ou não é? Profeta, para ouvir a voz de Deus audivelmente, ele está preparado, tem que estar preparado para Deus dizer assim: não ora não. E você não, tá bom, não vou orar não. Você tem que estar preparado que Deus falando no seu ouvido dizer assim: não coloca as tuas mãos. Aí você tem que ter a coragem de retroceder. Não vou colocar as mãos porque Deus não permitiu. As emoções não podem falar mais alto do que a obediência a Deus. Por isso que não é qualquer um que pode ouvir a voz de Deus audivelmente, não. Portanto, se eu fosse você, eu fazia igual a mim. Senhor Deus, fala comigo no espírito mesmo, que é melhor. Porque quando ele fala no espírito comigo, ele põe coragem. Talvez se ele falasse uma coisa, mandasse dar um recado para alguém audivelmente, eu ia dizer para ele: não, Senhor, isso é muito pesado, eu não tenho coragem. Mas quando ele vem falar e me ordenar no meu espírito, aí eu, eita glória, eu vou com tudo. Por quê? Porque ele coloca coragem. Se for para dizer, diga que vai morrer, vai morrer.
Se for para viver, vai viver. Por isso que eu profano no Espírito. Está entendendo, irmã Maria? Tem que pedir a Deus para ouvir no Espírito. Porque no Espírito a gente obedece sem nem saber por que é. Não é verdade, irmã? A irmã que é profeta do Senhor, ela sabe que isso é verdade. Quando a gente escuta no Espírito, quando a gente escuta o Senhor no Espírito, a gente obedece sem nem saber por que é que está fazendo aquilo ali. Quando a gente escuta a voz do Senhor no Espírito. E que tem algum tipo de intimidade com Deus, sabe o que é que eu estou falando. E no versículo 1 diz o seguinte: depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Aí você pode dizer: pastor, não entendi, foi nada. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas entre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Isso é verde, né? Verde. Verde, né? Não sei. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, está debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalhas sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então o que é que... Não sei o que foi. É porque eu estou olhando para o outro lado. Vou olhar para o outro lado agora. Vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas vivas acesa dentre os querubins, e espalha sobre a cidade. E ele entrou à vista. Aí. Depois olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Safira verde, trono verde, a cadeira do céu verde. Pronto, a cor da safira. Tecido de linho. Pronto. Então por isso que Deus mandou botar essa cadeira, porque é o trono dele, da cor da safira, que é verde, e tinha linho, que é o talet. Aí o que é que acontece? Porque tudo que Deus revela, que Deus pede para fazer, está dentro da Bíblia. Tudo isso aqui é dentro da Bíblia. Se você for atrás da Bíblia de cada detalhe, a mesa, o espelho, o lustre, você vai encontrar dentro da Bíblia que era assim que Deus mandava fazer. Isso aqui é o espelho das coisas do céu. Tudo que está aqui neste altar foi tudo revelado por Deus. Aí se você ler a Bíblia, você vai encontrar o significado de cada coisa que está aqui. Porque quando Deus fala, revela, é assim, tá certo? Então o que acontece? Ezequiel disse que viu um homem, um anjo, e uma voz falou com ele e disse: vai diante do altar do Senhor, tira brasas de fogo desse altar e lança sobre a cidade. Foi assim ou não?
E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim. Onde era isso aí? Era no altar que está na face de Deus. E enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalha sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Então o que acontece? Ezequiel estava tendo uma visão, ele estava em oração. E quando ele estava em oração, em visão, ele viu um homem. Ele ouviu uma voz que falou com o homem, ou seja, com o anjo. E o anjo foi por entre os querubins e tirou brasas acesas, brasa de fogo do altar do Senhor, e lançou, e disse: lança sobre a cidade. E ele lançou sobre a cidade. Sabe o que isso significa? Isso é resultado de oração de uma pessoa profundamente mergulhada na presença de Deus. Oração de pessoa submersa em oração na presença de Deus é capaz de ativar um anjo que vai diante da face de Deus, tira brasa de fogo e lança sobre a terra. Uma oração mergulhada na presença de Deus é capaz de fazer isso aí. É capaz de acionar anjos e querubins e serafins. É capaz de fazer com que alguém lance brasas de fogo que está no altar do Senhor sobre a terra. Sabe o que isso se chama? Avivamento. Avivamento. Por isso que eu costumo dizer que avivamento ele nasce de corações profundamente mergulhados na presença de Deus em oração. Porque quando encontra-se corações constantemente, continuamente, diariamente, por um período de tempo mergulhado na presença de Deus em oração, o que acontece? Acontece isso aí. O anjo vai tirar a brasa de fogo do altar de Deus e lançar sobre a terra. E quando as brasas de fogo chegam sobre a terra, aí acontece um grande avivamento. Brasas de fogo são espalhadas. A gente ora aqui, a oração sobe, aciona o anjo que tira a brasa de fogo do altar de Deus e devolve sobre a terra. O nosso louvor é a nossa adoração. Quando a gente louva para o Senhor, o nosso louvor ele não vai direcionado para as pessoas, não. O louvor não é para direcionar para as pessoas. O louvor não é para o coração das pessoas. O louvor tem que ser direcionado para o coração de Deus. E quando o louvor chega no coração de Deus, são acionados anjos que vão pegar brasas de fogo e lançar sobre a terra. A oração e a adoração faz isso. Só que quando a pessoa ora e quando a pessoa adora, louva ao Senhor, ela não aciona na terra não, aciona no céu. O resultado de uma oração, de uma adoração, que faz com que brasas de fogo se espalhem dentro de um lugar onde está sendo adorado o Senhor. Essas brasas de fogo não vêm de quem está adorando ou quem está orando. Essas brasas de fogo vêm do altar de Deus. O que o adorador faz é acionar, é adorar, é mandar glória para cima. O que o avivalista faz é viver mergulhado na presença de Deus em oração. É ficar todos os dias orando, buscando a face do Senhor. O que o avivalista tem que ter é fome da palavra de Deus e sede da presença de Deus em oração. Aí quando pessoas sobre a terra estão mergulhadas constantemente, insistindo, implorando a Deus, implorando ao Espírito Santo por um avivamento, que acontece, vai chegar uma hora que anjos vão ser acionados para tirar brasas de fogo do altar e lançar sobre a cidade. Em forma de milagre, em forma de alegria, em forma de bênção, de forma tal a pegar pessoas que estão mortas espirituais e ressuscitá-la. De forma tal a pegar a pessoa doente, depressiva e curá-la. De forma tal a levantar multidões na terra e despertar para o Senhor. De forma tal a trazer pessoas ao arrependimento. De forma tal a trazer pessoas para a presença de Deus. Aí isso aí que vai acontecer na terra. Vai trazer pessoas ao arrependimento.
Amém, pessoal? Quem é que quer ser contemplado com brasas acesas de fogo? Então vamos começar a mandar a adoração para cima. Quero que você fique de pé. E você começa a adorar, você começa a orar. Você mergulhe na presença. Aquebranta teu coração. Entre num processo de arrependimento. Se humilhe aos pés do Senhor. Admita para o Senhor que sem Ele nós não conseguiremos nada. Admita para o Senhor que sem a sua força nós não poderemos nada. Admita para o Senhor que se não fosse as suas misericórdias nós já teríamos sido consumidos. Aí quando no ambiente há uma atmosfera coletiva de arrependimento, há uma atmosfera de aquebrantamento espiritual, as orações começam a subir, começa a passar do teto e vai chegar até o trono da graça. E no trono da graça são tiradas brasas acesas e lançadas sobre a terra. Aí vai acontecer um mover. As águas vão entrar em movimento. O triste vai ficar alegre. O doente vai ficar curado. O aprisionado vai ser liberto. O pecador vai ao arrependimento. É assim que funciona o processo da oração.